Olá pessoal, eu sou Petra Godoy. Hoje eu vou apresentar os resultados do meu projeto intitulado Autonomia Decisória dos Estados e Direitos Humanos, a relação entre o Parlamento francês e o Parlamento Europeu dentro da temática da imigração. Esse projeto teve a orientação do professor Marcelo de Almeida Medeiros, do Departamento de Ciência Política. E dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, meu projeto se insere no número 10, Redução das Desigualdades, que visa reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. E partindo do princípio de que a imigração vem se tornando um tema cada vez mais central na vida política e social de grandes países receptores, como é o caso de muitos membros da União Europeia, é fundamental analisar de que forma o vínculo entre o Parlamento francês, especificamente, e o Parlamento Europeu influencia na resolução de questões ligadas aos direitos humanos dos imigrantes. Então, a pergunta de pesquisa que norteia esse estudo é de que forma a tomada de decisão da França nos assuntos relacionados à imigração pode ser contingenciada pelas medidas adotadas no Parlamento Europeu. Então, como já foi mencionado, esse trabalho possui como objetivo principal analisar a relação entre o Parlamento francês e o Parlamento da União Europeia no que tange à autonomia da legislação migratória da França, levando em consideração os direitos humanos. A técnica utilizada nesse trabalho foi a análise de conteúdo, que é uma técnica para a interpretação de dados em pesquisas qualitativas. E segundo Lawrence Bardin, é definida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Então, tendo como referência o ano de 2015, em que a Comissão Europeia adotou um conjunto de medidas destinadas a gerir as fronteiras externas da União Europeia e também proteger o espaço Schengen, foram analisadas, no caso da União Europeia, as diretivas e os regulamentos publicados entre 2015 e 2020 referentes a asilo e imigração. E no caso francês, foi possível acessar as leis publicadas nesse mesmo recorte temporal que se relacionam com a temática migratória. Então, tendo como base a literatura analisada e com auxílio do software Iramotec, utilizado nesse trabalho, foi possível originar duas categorias com palavras distintas, autonomia e direitos humanos. A primeira categoria, autonomia, foca na reunião de palavras que de alguma forma reforçam o valor dado pelas legislações à capacidade de atuação dos Estados na tomada de decisão referente à imigração. E a categoria de direitos humanos captura esses elementos que demonstram o grau de importância que as legislações da França e da União Europeia dão aos direitos humanos e principalmente ao acesso a esses direitos. Os termos analisados foram definidos a partir de uma categorização por frequência de aparição. Então foram selecionados para análise as palavras recorrentes e aquelas menos citadas, por serem categorias que indicam a forte presença ou a ausência dos termos nos textos legislativos. Aqui é possível visualizar a tabela com as frequências dos termos nas legislações analisadas. Então, a primeira categoria, intitulada Autonomia, tem como característica principal a menção significativa de fronteira e Schengen na legislação da União Europeia, em detrimento à legislação francesa, o que mostra uma maior preocupação do Parlamento Europeu relacionada à definição de regras de entrada e saída da União. Palavras como controlo e interno também têm uma frequência maior na legislação europeia, podendo se relacionar à decisão da União Europeia de reforçar o controle das fronteiras Schengen em 2015. No que se refere aos direitos humanos, nota-se uma frequência expressiva das palavras que compõem essa categoria, o que demonstra uma maior preocupação tanto da legislação europeia quanto da legislação francesa a respeito da temática. Então, levando em consideração a análise das legislações e de outros documentos importantes, como o Tratado de Lisboa e o Regulamento Dublin III, conclui-se que a França, enquanto Estado soberano na tomada de decisão dos assuntos relacionados ao seu território e também às fronteiras, atua com autonomia ou autonomia limitada no processo de elaboração de políticas de nacionalidade e imigração. Sobretudo, o processo decisório da França é sim condicionado ao elo existente entre esse país e o bloco ao qual ela pertence. Por esse motivo, como é pontuado no próprio Tratado de Lisboa, existem as competências de apoio, com base na qual a União Europeia adota medidas para apoiar ou até mesmo complementar as leis que são aplicadas pelo Parlamento francês. E é isso, eu gostaria de agradecer ao professor Marcelo de Almeida Medeiros pela orientação e pelo apoio nesse projeto, ao NEP e aos demais colegas de curso.